Amada Igreja do Senhor, a paz seja convosco. Meu nome é Elton de Assunção, sou diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Cariacica, Espírito Santo, no bairro de Santo André, Ministério do Pastor Jaci. Estou vindo aqui hoje gravando essa mensagem para falar de algo muito forte acerca do que Deus tem falado ao coração da igreja. Eu convido aos meus amados irmãos que quiserem acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, o seu capítulo de número 4 e o seu verso de número 7, aonde diz a palavra de Deus segundo escreveu o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu fui imaginar, analisar e estudar um pouco acerca da ousadia e autoridade espiritual do apóstolo Paulo ao escrever que ele combateu um bom combate, que ele acabou a carreira e guardou a fé dele. O que faz esse homem a ter essa tamanha ousadia e autoridade espiritual para escrever isso? Para isso eu fui a estudar um pouquinho acerca de quem era Paulo. Voltei nos escritos aonde ele ainda era Saulo e comecei a acompanhar a sua vida segundo escreveu a Bíblia. Paulo era conhecido como Judeus dos judeus, pois ele era filho de judeu, de pai e mãe. Seu pai era judeu, sua mãe era judia. Ele era da tribo de Benjamim. Ele também cresceu seguindo a mais perfeita tradição judaica. Ele, quando ainda jovem, foi para Jerusalém e na escola de Gamaliel, uma das mais bem conceituadas escolas, se especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se fariseu, ou seja, especialista rigoroso e irrepreensível do cumprimento de toda a lei judaica. Cheio de zelo pela sua religião, um homem extremamente religioso, começou a distorcer a palavra de Deus e começou a se tornar um perseguidor de cristãos, porque considerava que cristão era apenas uma seita, era algo que estava se levantando no mundo para distorcer a palavra de Deus, não reconhecendo Jesus como seu Salvador. Era um homem bem preparado, além de conhecer bem a sua religião, o que pode ser comprovado porque ele cita inúmeras vezes o Antigo Testamento. Ele possuía ótimas noções de filosofia e das religiões gregas do seu tempo. Em Tarso, na sua cidade natal, havia escolas filosóficas e também escolas de educadores, e ele frequentou todas elas, um homem muito bem instruído. Além disso, ele conhecia muito bem o grego e ele tinha algo diferenciado nele. Ele dominava o método de retórica, que isso quer dizer um poder de persuasão. Ele era um homem de opinião e as pessoas seguiam a sua opinião. E ele se esforçava muito para compreender o modo grego de viver, porque ele, sabendo como os gregos pensavam e viviam, ajuntando isso com seu poder de persuasão, ele ia conseguir fazer com que tanto os gregos quanto os romanos pudessem estar sempre seguindo a ele. Paulo era também um cidadão romano e ele fez parte, ele marchou com o exército pretoriano, o mais alto escalão de soldados de Roma. Esse homem, ele marchou, ele ajudou a bolar estratégias para como perseguir e torturar cristãos. Ele esteve presente no martírio de Estevão também, cujos mantos foram depositados aos seus pés, foram jogados aos seus pés. Ali naquele momento, para Saulo até então, pode ter sido uma afronta, mas Deus já estava trabalhando nele. Deus já estava plantando uma semente ali naquele lugar. Mas para o coração dele, que ainda não tinha o entendimento do verdadeiro amor de Jesus Cristo, aquilo foi uma afronta. Foi uma afronta de tamanha grandeza que ele conseguiu
bolar uma estratégia, conseguiu persuadir os grandes líderes daquele momento, e ele teve em tuas mãos em posse uma carta assinada, dando direito a ir aonde quer que fosse, aonde estivesse o território de Roma, ele poderia ir com aquela carta e torturar, e se for preciso até matar os seguidores de Jesus Cristo, os cristãos. Só que no caminho, na estrada de Damasco, foi aonde Jesus concluiu o trabalho que começou na pregação de Estevão. Foi quando ele marchava com um grupo de soldados para encontrar o verdadeiro cristão, para encontrar aqueles que estavam escondidos com medo dele, com medo da perseguição. Ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, caindo de seu cavalo, ficando cego por 3 dias, mas sendo transformado de Saulo para Paulo, deixando de ser um perseguidor e se tornando aí então um anunciador das boas novas. Vale ressaltar aqui, para que ele se tornasse um anunciador das boas novas, ele precisou passar por um período de discipulado. Então eu não posso deixar de falar como é importante o discipulado na vida de um cristão. Como é importante as pessoas terem uma boa preparação. Ele dominava a lei, mas nós estávamos já no tempo da graça. Ele precisava aprender um pouco mais de amor. Ele precisava aprender um pouco mais de compaixão. Ele precisava aprender um pouco mais de zelo. E aí Deus levanta um grande mestre para poder instruí-lo. Aquilo parecia então que fosse tudo bonito, agora mudou, aquele homem agora ele não é mais um perseguidor, ele não está mais do lado dos soldados, ele não está mais perseguindo, ele não está mais mandando matar, agora ele está do outro lado, do nosso lado, do lado dos cristãos. Parece tudo bonito, tudo lindo, mas só que eu também não posso esquecer que aqui nessa terra, tudo que eu planto eu tenho que colher. Saulo plantou sementes que não foram sementes boas, e sobrou para Paulo poder cultivar e colher essas sementes. Saulo plantou discórdias, plantou estratégias, e Paulo teria que colher isso. Paulo teria que passar por isso. Paulo ajudou a bolar estratégias de perseguição e tortura, e ele teria que passar por isso. Porque ele não ia conseguir chegar aonde ele chegou, poder ler mandar escrever aquela frase que ele combateu o bom combate. Chegou o momento de, além de perseguição dos romanos e fariseus, ele também passar pelo tratamento extensivo da parte de Deus. Ele tinha que ser grandiosamente preparado por Deus para todas as situações, para tudo que iria vir diante dele, diante do seu ministério, diante de tudo que ele ministrou e de tudo que ele precisaria vir a ministrar, ele teria que ter uma preparação diferenciada. Foi aí então que Deus começou a preparar Paulo. Foi aí então que Deus começou a fazer com que ele tivesse uma estrutura psicológica forte o suficiente para aguentar tudo que ele aguentou. E aí eu fui começar a estudar algumas situações que ele passou. Em uma das suas primeiras viagens missionárias, ele passa por uma cidade e ele encontra uma mulher possessa, com uma legião de demônios adivinhadores, segundo a Bíblia relata. E essa mulher, ela ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela não tinha um dono apenas. Ela era uma escrava muito valiosa. Um dono não era rico o suficiente para manter uma escrava igual aquela. E Paulo, ao passar por aquela cidade e ver aqueles demônios tomando conta da vida daquela mulher, ele simplesmente expulsa, assim como a palavra de Deus nos ordena, ele vai lá e liberta aquela mulher. Ao libertar aquela mulher, os seus donos começaram a ter prejuízos financeiros. Então lançam a falsa acusação de que Paulo estava na cidade para simplesmente prejudicar os negócios. E Paulo vai preso. Paulo vai preso e na prisão ele começa um dos seus maiores martírios,
que, segundo teólogos, segundo pregadores da palavra de Deus, é um dos motivos que Paulo disse que carregava as marcas de Cristo em seu corpo. Estudando um pouco da história do exército romano e até se baseando no filme A Paixão de Cristo, podemos ver que condenados daquela época, eles eram condenados a tomar 40 chibatadas. Só que muitas das vezes o exército romano, eles iam e eles batiam 37, 38 e paravam. E ao parar não tinha nenhum supervisor deles por perto, ninguém ali de um escalão maior. Quando chegava esse superior a eles, eles perguntavam: você já bateu naquele escravo? Você já bateu naquele condenado? Eu comecei a bater, mas precisei parar. Precisei parar porque eu tive que fazer outra coisa por ordem de um soberano. E aí então você volta lá e bate de novo. E aí ele batia. Só que ele não concluía e esse processo ia se repetindo. Pessoas que tinham sido condenadas a 40 chegavam a tomar 300, 400, quase 500 chibatadas, simplesmente por pura esportividade, se pode-se dizer essa palavra, da parte do exército romano. Em Atos 27 e 28, nós vamos ver que Paulo estava indo em uma viagem missionária, navegando pelo mar Mediterrâneo. Ali o seu barco começa a afundar, a querer afundar. Os tripulantes começam a jogar as coisas fora para ver se o barco não chegava a afundar, para ver se o barco conseguia mudar aquele rumo, mas não teve jeito, o barco afundou. Precisaram se abrigar na ilha de Malta, e na ilha de Malta, mais ou menos em torno de umas 200 pessoas presentes, de que estavam no navio, e alguns nativos daquele lugar. Só Paulo foi picado por uma víbora. Então, se já não bastasse ter que passar pelo transtorno do navio afundando, ainda chega num lugar e é picado por uma víbora. Essas são algumas situações que eu quero relatar com vocês, que mostram que as dificuldades que Paulo passou, algumas das dificuldades que Paulo passou no seu ministério. E ao passar por situações difíceis, nós, seres humanos, costumamos falar o que não devemos. Costumamos xingar de uma forma que não precisa ser xingada. Começamos a ofender de uma forma que não há necessidade nenhuma de fazer isso. E ao passar por situações difíceis, nós machucamos pessoas que estão próximas da gente. E Paulo também teve uma situação dessa na sua vida. Ele fez isso com João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. O mesmo que, segundo ele mesmo, Marcos relatou, ele relatou Jesus como Jesus que cura, que segundo a igreja do Evangelho quadrangular é representado pela cor azul, pelo cálice, e segundo a visão de Ezequiel é representado pelo boi. Esse mesmo João Marcos estava no início da sua vida ministerial, começando a sua vida missionária. E ao ir à sua primeira viagem na cidade de Perge, ele não concluiu a sua missão com o grupo que estava ali. Alguns estudiosos, alguns pregadores, alguns teólogos, eles têm a teoria de que ele voltou, João Marcos voltou porque ele simplesmente era novo na fé, porque ele não tinha uma experiência convicta com Jesus Cristo. Por que não dizer, ele era um novo convertido? E ao sair da sua zona de conforto, ao ver a realidade do mundo, ele se assustou e voltou. Isso é uma teoria. E segundo essa volta dele, abalou o psicológico de Paulo, que ao iniciar os preparativos para a segunda viagem missionária, Paulo decreta: João Marcos não vai conosco, João Marcos vai ficar. João Marcos não é apto para ir para a segunda viagem missionária. E aí, estudando um pouquinho, analisando um pouquinho o ser humano, nós podemos imaginar que essa recusa de Paulo de levar Marcos para a segunda viagem missionária poderia ter causado não só um distanciamento entre os dois, mas também um abalo psicológico.
Podemos imaginar e tentar analisar aqui uma situação. Um filho chega à formatura da faculdade e aí vira para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. Vamos imaginar um pai pedreiro, uma mãe diarista, mas o filho se formando numa faculdade. Todos na beca, todos bem arrumados, de terno, gravata, bem alinhado, e o filho vira para os seus pais e pede para eles não irem na formatura, porque eles não estão alinhados o suficiente, arrumados fisicamente o suficiente para estar no meio daquelas pessoas tão importantes. Eu fico analisando essas duas situações para fazer com que nós consigamos entender o abalo psicológico que pode ter causado em Marcos. Aquele homem vendo o grupo missionário saindo e ele foi decretado rejeitado. Como que deve ter sido a palavra que foi lançada para Marcos naquele momento? Como que deve ter sido a palavra que você lançou para alguma pessoa no mundo espiritual? Como que deve ter sido as palavras que foram lançadas naquela briga que aconteceu e distanciou você de uma pessoa muito importante na sua vida? Aí eu voltando para a palavra, voltando para a pregação aqui agora, como que pode então Paulo, um homem tão conceituado, dizer que combateu o bom combate, se simplesmente deixou para trás alguém que Deus colocou em seu caminho para nos ajudar? Ajudar Paulo e me ajudar também, porque os escritos também teve a colaboração de Marcos. Uma porta precisava ser aberta, uma porta precisava ser reaberta, e essa é a porta da reconciliação. Esse é o tema da minha mensagem de hoje, porta da reconciliação. Existem portas nesse mundo que Deus abre e ninguém fecha, que Deus fecha e ninguém abre. Mas existe uma porta que Deus entregou nas minhas mãos, nas suas mãos, e entregou a chave e falou: essa porta você vai cuidar, essa porta você vai administrar. Você que vai abrir e fechar, trancar, você que vai fazer o que você bem entender. Só que muitas coisas nessa vida você vai deixar de ganhar por manter essa porta trancada. Muitas das coisas dessa vida que você não alcançar vai ser porque essa porta vai estar trancada. Durante os últimos anos da vida de Paulo, ele se tornou um grande pregador das boas novas. Por que não dizer o maior missionário do Novo Testamento? Mas para que ele pudesse chegar a esse ponto, ele precisava fazer algo. E aí ele começou a trabalhar essa porta da reconciliação na vida dele. Nas suas últimas cartas, ele começou a alegar, a escrever que Marcos, aquele mesmo que foi rejeitado lá no início, aquele mesmo que foi taxado como não apto, que foi reprovado como missionário, ele foi descrito por Paulo como aquele que fez companhia, como aquele que permaneceu ao seu lado nas horas mais difíceis. Quantas das vezes nós falamos palavras pesadas contra a nossa família e nós deixamos com que aqueles que sempre ficaram do nosso lado nas horas mais difíceis, em uma situação de abalo psicológico, sentimental. Mas Marcos começou a tratar isso para nos ensinar. Na carta que ele escreveu aos Colossenses, ele relatou que Marcos, o mesmo que foi taxado como não apto, agora estava com ele em Roma e possivelmente visitaria a igreja em Colossos. Paulo também disse que Marcos e Jesus, conhecido por justo, são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente com ele pelo reino de Deus. Lá em Colossenses 4:11 ele escreveu isso. Eles tinham o animado enquanto ele estava na prisão. Quantas das vezes nossa palavra destrói uma família? Só que quando nós passamos na dificuldade, pela nossa prisão, pelo nosso deserto, é a nossa família que está por perto da gente.
Quando Paulo escreveu para Filemão, colocou Marcos na lista dos seus cooperadores. Paulo, escrevendo para Timóteo, sua última carta, antes de morrer, uma das últimas escritas de Paulo, ele pediu que trouxesse Marcos. E aí foi aonde eu aprendi que ele decretou no mundo espiritual o fim daquela palavra lançada lá atrás. Ele decretou no mundo espiritual, lá no livro de 2 Timóteo 4,11, o fim para mostrar para o mundo inteiro, para ficar relatado no livro mais sagrado de todos os tempos, que Marcos era alguém diferenciado. Segundo a segunda epístola escrita a Timóteo, no seu capítulo de número 4 e o seu verso de número 11, ele escreve: só Lucas está comigo. Toma Marcos e o trago contigo, porque me é muito útil para o ministério. Porque é muito útil para o ministério. Aquele mesmo que foi falado, aquele mesmo que foi ministrado, você não serve, você não é apto, você não é capacitado. Agora, uma das últimas coisas que Paulo escreve: traga Marcos, porque hoje ele é muito útil para o meu ministério. O que eu quero falar com você, meus queridos, é porque muitas das vezes, num momento de dificuldade, num momento de transtorno, num momento que estamos passando por uma pressão muito grande, acabamos falando coisas que não devemos. E é nessa hora que falamos coisas que não devemos, que machucamos pessoas ao nosso lado. Quantas pessoas podem estar assistindo essa mensagem agora e estão passando por uma situação constrangedora? Estão afastados do pai, afastados da mãe, irmãos sem se falar, amigos de infância, primos sem se falar, companheiros de ministérios, irmãos de ministérios, irmãos do reino de Deus, passando por situações aonde um entra, o outro sai, aonde um senta, o outro levanta. E o amor de Deus vai ficando de lado. Aí você está aí em busca de uma bênção financeira, uma bênção de estudo, uma bênção do seu carro, do seu apartamento, da sua casa, uma bênção do seu casamento, querendo ter filho e não está conseguindo. Fez jejum, fez oração, fez campanha, foi no monte e as coisas não acontecem. Você já experimentou abrir a porta da reconciliação? Você já pensou em acertar aquela situação que ficou travada lá atrás? Eu te convido, de uma forma de fazer um desafio. Pegue o seu telefone, faça uma ligação, marque um encontro pessoal com aquela pessoa. Peça perdão para aquela pessoa, mesmo que você não seja o culpado daquela situação. Faça as pazes com aquela pessoa. Decrete o amor de Deus sobre a vida de vocês. E você verá que no mundo espiritual Deus vai fazer algo sobrenatural. E aquilo que você tanto almeja vai voltar. A paz no seu coração vai voltar. A sua consciência vai ficar mais leve. E por que não dizer, a sua bênção que você tanto está procurando, na hora que você abrir a porta, o anjo vai estar preparado para te entregar em tuas mãos. Eu espero que essa palavra possa entrar nos nossos corações. Eu espero que essa palavra possa fecundar lá no fundo mesmo. Possa dar bons frutos, possa frutificar, possa vir à tona esse filho tão abençoado e se tornar algo que nunca mais você vai esquecer. Que a porta da reconciliação é a grande porta que vai nos levar para coisas sobrenaturais da parte de Deus. Eu espero que essa palavra possa realmente tocar no teu coração, possa mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir e possa mudar a história sua, minha, da sua família, da minha família, das nossas famílias, do reino de Deus, da igreja de Deus. E nós nos prepararmos todos os dias para a volta do Senhor Jesus. Eu decreto que o amor de Deus, a graça e a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém?